Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais uma informação quentinha de matemática. Dessa vez nós vamos falar da fórmula resolutiva ou Bhaskara. Então, vamos lá. Nós vamos demonstrar como que chega nessa fórmula da equação do segundo grau, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Primeiro que eu não gosto de usar o nome fórmula de Bhaskara porque não foi ele que definiu a fórmula. Ele usava passos parecidos, porém ele não montou a fórmula definitiva, tá? Tanto que na época de Bhaskara, as abreviações que eram usadas não eram usadas da forma que a gente faz hoje, tá? Então ele não conseguiu definir uma fórmula. Ele fazia algo parecido com o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, uma equação de segundo grau pode ser sempre escrita na seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, não é? Onde o a, o b e o c são coeficientes e o a nunca pode ser o quê? O a nunca pode ser zero. Ok, vamos lá. Para chegar numa fórmula de Bhaskara, então a gente está falando assim, um jeito de resolver a equação de segundo grau, um jeito definitivo, uma fórmula que vale para qualquer situação. Eu vou ter que achar um valor determinado para x, uma fórmula para o x, porque resolver a equação é encontrar o x que zera a equação. Então, como que a gente faz para achar um valor do x aqui? Bom, se eu tentar aplicar fatoração aqui, eu não vou conseguir sair para nenhum lado. Então, a ideia que a gente tem é transformar isso num trinômio quadrado perfeito. E olha como que vai ficar então. Aí eu já tenho um quadradinho, vou dividir ele em duas partes. Olha só. Aqui, tá? Essa parte eu vou chamar de B e essa parte eu vou chamar de 2ax. Existem outras formas de demonstrar outros trinômios quadrados perfeitos que podem ser utilizados. Eu prefiro esse, tá? Se isso é um quadrado, se essa parte é o b mais 2ax, a outra parte também tem que ser. Então, também vou dividir aqui, ó. Então, tá aqui. Essa partezinha aqui, a menor que eu representei de b, então aqui também tem que chamar de b. E a maior aqui, que é o 2ax, vou chamar também de 2ax. Então, lembre-se, da onde que o professor tirou isso? Ele poderia usar outros. Lembre que eu quero forçar um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui é o meu rascunho para entender o que falta, ou o que eu tenho que pôr a mais para que isso vire trinômio quadrado perfeito. Existem outros valores que você pode fazer para virar. Eu prefiro usar esses valores, tá bom? Então, vamos lá. O que ficou aqui? Isso é um quadrado, e esse quadrado, soma de quadrados, vai virar trinômio quadrado perfeito. Se você não lembra, clica aí no card, porque aí tem uma aula sobre trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, olha lá, esse quadradinho é b por b. Então, a área dele vale b ao quadrado. Esse retângulo aqui é 2axb. 2axb. Esse outro retângulo também é 2axb. E o último retângulo aqui, que é um quadrado, é 2ax por 2ax. Ó. 2ax por 2ax. 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Então, olha só. Se eu fizer aparecer esses termos aqui, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Porque esse é o desenho de um trinômio quadrado perfeito. Então, veja, a minha equação não chega nem perto do que eu preciso. Então, agora eu vou fazer surgir termos para que ele vire trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar. Se eu somar aqui, ó, 2axb com mais 2axb, porque ó, as letras estão iguaizinhas, ó, tá vendo? Então, eu posso somar esses dois termos. Eu vou ter 4axb. 4axb. Bom, eu tenho xb aqui, ó, bx, xb. Falta 4a. Eu preciso aparecer 4a.
Então, o que eu vou fazer com a minha equação? Eu vou multiplicar ambos os lados por 4a. Multiplica aqui por 4a e multiplica aqui por 4a. Quando eu falo multiplicar a equação, você tem que multiplicar todos os termos. Então, vamos lá. Ó. 4a vezes ax². Então, o 4 vai multiplicar o 1 que está aqui, vai ficar 4. A vezes a ao quadrado. E o x que está aqui. Veja que a minha inspiração foi aparecer o 4a aqui no meio. Ó. 4a vezes bx vai ficar 4abx. Apareceu exatamente o que eu queria. E 4a vezes c mais 4ac. Aqui, 0 vezes 4a, qualquer coisa vezes 0 é 0. Olha lá. Então, eu consegui fazer aparecer o termo que eu queria, que é o 4axb, que é tudo esses dois juntos, porém, apareceu outras coisas. Apareceu também esse termo de clandestino, ó. Ele está aqui. Então, eu já tenho esse, já tenho esses dois. Me falta quem? Me falta o b². Então, agora, eu vou colocar b² dos dois lados. Mas agora não vou multiplicar, eu vou colocar ele mais b² mais b². Então, eu estou somando mais b² em ambos os lados da equação. Tá? Agora, eu estou fazendo uma soma. Porque o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, aqui vai ficar... Aqui é uma soma, então, não uma multiplicação onde eu tenho que fazer com todo mundo. Então, é 4a² mais 4abx mais 4ac mais o b² que eu estou colocando. E se eu coloco de um lado, eu coloco do outro. 0 mais alguma coisa dá o alguma coisa. Apareceu um b² do outro lado. Não tem importância, eu fiz aparecer quem faltava. Está aqui. Vou colocar ele para cá para ficar mais fácil da gente ver o trinômio quadrado perfeito. Mais 4bx mais b², veja que eu só estou trocando a posição. Esse daqui eu já vou jogar para lá, porque, ó, tá vendo que nos 4 termos ele não tem, então vou passar ele para o outro lado da equação. Do outro lado vai ficar b² menos 4ac, tá? E aí, ó, consegui os termos do meu trinômio. Se isso daqui, então, é um trinômio quadrado perfeito, esse daqui e esse daqui, ó, os dois somados, é o quadrado da soma. Então, eu posso escrever isso tudo como b mais 2ax ao quadrado. Isso é igual a b² menos 4ac. Tá vendo? Então, veja, a nossa organização aqui é extremamente importante. Veja que foi útil eu utilizar o b e o 2ax, porque eu fiz aparecer um trinômio quadrado perfeito. Tá? Lembrando que existem outras fórmulas, bom? E aí, o que aconteceu? Eu apareci alguma coisa ao quadrado é igual a isso. Lembre que a nossa ideia é isolar o x. E agora o x só está nesse termo, que está elevado ao quadrado. Então, eu preciso sumir com esse quadrado. Para sumir com o quadrado, tira a raiz quadrada. Tira a quadrada de b mais 2ax ao quadrado, tira a raiz quadrada do outro lado. Tira a raiz quadrada de b² menos 4ac. Maravilha, olha o que vai acontecer. Raiz quadrada com quadrado, cancela. Aqui eu não posso cancelar, porque o quadrado não vale para todo mundo, está valendo só para o b, então não posso cancelar. Também não posso separar, porque na subtração eu não posso separar. Então isso aqui tudo vai ficar dentro da raiz quadrada. Ok? Então aqui ficou b mais 2ax igual, agora vem o seguinte. Quando a gente tira a raiz quadrada de alguma coisa, a gente tem que lembrar que vale o resultado positivo e vale o resultado negativo, não é? Porque a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas também a raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Então lembre, se eu tirei
o valor da raiz quadrada, eu tenho que trabalhar com o valor positivo e negativo. Então, isso daqui é igual a raiz quadrada a isso, positivo ou negativo? Eu tenho que trabalhar com os dois. E para não escrever uma de cada vez, o que a gente faz? Escreve assim: b mais 2ax é igual a mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac. O que isso significa? Que vale uma vez o positivo e depois vale uma vez o negativo. Ok, olha só, o x agora está facinho para isolar. Primeiro, vamos isolar aqui, ó. Esse b que está somando passa para lá subtraindo. Então vai ficar assim, ó, 2ax é igual, passa ele diminuindo, menos b mais ou menos a raiz disso tudo. Raiz de b quadrado menos 4ac. Ok? Aí agora, 2a está multiplicando o x, então eu vou passar ele dividindo. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac dividido por, passou dividindo todo mundo, 2a. Qual era o objetivo que a gente tinha? Isolar o x para montar uma fórmula resolutiva. O x está isolado, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, é essa daqui. Tá? Anota aí, deixa ela bem bonitona, só que a gente não usa ela nesse formato, a gente faz uma coisinha a mais. Então, vamos deixar ela mais bonitinha aqui nesse canto. Essa parte que você está vendo aqui dentro da raiz, a gente chama isso aqui de delta. Esse delta, ele é na verdade o discriminante. Discriminante é uma aula que a gente vai ver melhor mais para frente, tá? Então, como que a gente faz? Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, calcular o discriminante. Então, antes de você mergulhar nisso tudo aqui para calcular, primeiro você vai calcular quanto dá dentro dessa raiz. É mais fácil calcular separado, porque tem vezes que você vai continuar e tem vezes que não. Então, você não precisa escrever tudo de uma vez. Então, a gente coloca separado as fórmulas, tá? O delta é igual a b quadrado menos 4ac. E o x, que é a fórmula de Bhaskara, a gente escreve assim. X é igual a menos b, mais ou menos, ao invés de escrever tudo isso de novo, eu escrevo quem? Delta. Tá? Delta é o nome desse triângulo, que é uma letra grega, tá bom? É o D maiúsculo para os gregos. Tudo sobre 2a. Então, ó, esse daqui é o formulário para você resolver a equação de segundo grau pela fórmula resolutiva conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, tá? Então, primeiro você vai calcular delta e depois você vai calcular o x. São essas duas formulinhas, ó. Grava aí, mentaliza. Delta é igual a b quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais ou menos a raiz do que você calculou aqui antes, tudo dividido por 2a. Vamos ver como funciona. A equação de segundo grau já está redondinha, prontinha para usar Bhaskara. Lembre-se, quando você pegar uma equação de segundo grau, separa os coeficientes. Então aqui primeiro, ó, quem são os coeficientes? Quem é o a, quem é o b e quem é o c, porque são eles que vão resolver a equação, tá? O a é quem acompanha a letra ao quadrado, que no caso é 1. O b é quem acompanha a letra c em quadrado, no caso é 16. E o c é quem fica sozinho, no caso é menos 36. Não esquece do menos, hein? Primeiro, começa resolvendo a fórmula do delta. Delta é igual... Toda vez, escreva a fórmula para você mentalizar ela. B quadrado menos 4ac. Agora você vai substituir cada termo. Delta é igual. Quem é o B? O B é 16. 16 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 36 negativo. Ó.
Coloco entre parênteses toda vez que for negativo, porque aqui tem uma conta de vezes, tá bom? Delta é igual. Começa resolvendo a potência. 16 ao quadrado, 256. Menos, não coloque o sinal, tá? Segura a sua vontade, ó, porque aqui você tem duas contas de vezes. Faça o jogo de sinal primeiro. Menos com mais, menos. Com menos, mais. Então, ó, o que aparentava ficar negativo ficou positivo. Lembre sempre de fazer o jogo de sinal. 2 sinais de menos, menos com menos fica mais. 4 vezes 36, 144. E aí, agora vamos somar. 256 mais 144. Aqui dá 10 certinho, vai 1, dá 10 de novo certinho, vai 1 e dá 4, 400. Então, meu delta deu 400. Olha que número bonitinho, porque lembre que esse delta vai dentro da raiz. E se essa raiz não dá exata, ela dá pepino. Ela vai dar exata. Então, agora que você calculou o delta, você vai para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo dividido por 2a. Coloca os valores de cada uma. X é igual. Cuidado com esse menos, hein? Menos b, menos 16. Menos 16. Mais ou menos a raiz do 400, que é o delta. Raiz do 400. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes o a, que é 1. Ok, vamos então fazer as continhas que dá para fazer aqui para deixar esse x bonitinho. Menos 16, calcula a raiz. Raiz de 400, 20. Dividido por 2 vezes 1, 2. E agora que vem, hein? Esse mais ou menos, você vai separar. Num caso, você vai fazer a conta com o menos, que eu vou chamar ele de x1. E no outro caso, você vai fazer a conta com mais, que eu vou chamar de x2, tá? Tanto faz quem é o mais, quem é o menos aqui. Então, vai ficar menos 16 mais 20 dividido por 2. E do outro lado vai ficar menos 16 menos 20 dividido por 2. Isso é igual. Menos 16 mais 20, você tem 20, perde 16, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, a primeira resposta que a gente quer vale 2. Segunda, menos 16 com menos 20, sinais iguais, soma. 36, negativo, mantém o sinal. Dividido por 2. 36 dividido por 2 é 18. Como é menos 36, menos 18. A segunda resposta é menos 18. Não esquece, toda equação de segundo grau pede solução. Solução é igual a 2 ou menos 18. Entendeu o exercício? Vamos para uma segunda aplicação. Olhe bem se você entendeu todos os passos, tá? Congela a tela aí, vê espaço por espaço, tá bom? Vamos para o segundo. Aqui, ó. Segunda equaçãozinha. Primeiro, separa os coeficientes para você não errar sinal, principalmente. A, B e C. Quem é o A? O A é 4. Quem é o B? O B também é 4, ó. A, B e o C é menos 15. O C é 15. Vai fazer quem primeiro? Delta. Escreve a fórmula para você memorizar. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Substitui cada letra com o seu valor. Delta é igual a B ao quadrado é 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que também é 4, vezes o C, que é menos 15. Olha lá. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Menos com menos, ó, de novo, vai ficar mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 15, 240.
240 mais 16, delta é igual a 256. Que belezinha, mais um delta maravilhoso para gente. Aplica a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. X é igual, menos B, não esquece esse menos, mais ou menos a raiz do delta, tudo dividido por 2A. Vamos lá então, x é igual, menos b, menos 4, tá? Mais ou menos raiz do delta, mais ou menos a raiz de 256. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 4. Ok? Vamos lá então, continuando aqui. X é igual, menos 4, a raiz de 256 é 16. Dividido por 8. Separa em dois casos. x1, x2. Um vai fazer com mais e o outro vai fazer com menos. Lembra disso? Então vai ficar menos 4 mais 16 sobre 8. No outro, menos 4 menos 16 sobre 8. Igual. Vamos fazer a primeira aqui em cima. Menos 4 mais 16, você tem 16, perde 4, 12. Ficou 12 sobre 8. 12 sobre 8 não dá resultado exato. Então, não precisa fazer a conta, só simplifica a equação, a fração. 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Deu uma fração a resposta. Aqui, menos 16 com menos 4, menos 20 sobre 8. Também não dá para dividir, mas dá para simplificar. Simplifica e deixa a fração. Vai dar menos 20 sobre 2. Solução, escreve a solução sempre bem clara, 3 sobre 2 ou menos 20 sobre 2. Essa, então, é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Gostou? Deixe seu like, curte essa informação, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.